Avesso, TV Guará. Hoje conversando com o vice-governador, Dr. Carlos Brandão. A pergunta foi, eleição municipal, o PSDB vai ter candidato próprio? Olha, o PSDB sempre aqui em São Luís teve participação, né, nas eleições municipais. E nós temos muitos quadros, né? E eu acho que é praticamente certo a presença do PSDB com um candidato a prefeito de São Luís. Ainda está cedo, nós já estamos começando a discutir, né? Eu recentemente tive uma reunião dentro do partido e estamos chamando muitas pessoas para o partido. O momento é oportuno para as pessoas irem para o PSDB. A vinda de Luiz Fernando? Muito importante. Excelente quadro, certo? Um bom gestor, certo? Um bom caráter. É um homem honesto. Homem honesto e um gestor de excelência, certo? Capaz de ocupar qualquer espaço do governo. E isso causou aí na cidade, sim, né? Um rebuliçozinho bom danado. Um rebuliço bom, né? Mas, enfim, o Luiz Fernando é um excelente quadro, ele se sente muito à vontade aqui dentro do PSDB, porque tem grandes amigos aqui dentro do partido, né? Lógico que nós trabalhamos muito. Mas, doutor, a vinda dele já seria um indicador que ele pode vir a ser o candidato? Olha, o Luiz Fernando, ele pode ser candidato aqui, ou em São José de Ribamar. Mas São José de Ribamar é um passeio, né? É um passeio. Até setembro isso vai ser decidido, porque o Luiz Fernando, ele vai definir até setembro o domicílio eleitoral dele. Então, primeiro convite foi para que ele viesse para o partido. Agora nós vamos fazer uma ampla discussão. É uma boa aquisição. Uma boa aquisição. Com certeza. Era uma figura política disputada aí por todos os partidos. Inclusive, foi convidado pelo governador para ir se filiar ao PCdoB, certo? E ele tinha mais afinidade, certo, com o PSDB. O PSDB hoje vive um momento muito bom, onde a expectativa de poder é muito grande em torno do PSDB a nível nacional. E tem um complicador, doutor. O PSDB não deverá ter candidato a prefeito de São Luís. Não deverá? Ou terá? Não, acho que nós vamos ter candidato a prefeito de São Luís. PSDB? Olha, o PSDB? Não, o PCdoB, aliás, desculpa. O PCdoB não deverá, por isso que ele não foi. Eu não vejo o quadro do PCdoB para ser candidato. Né? Não é, politicamente não seria interessante o governador, seria? Não seria. Não, o governador, na realidade, ele teve apoio de 10 partidos. A tendência do governador é se manter neutro. Por isso o Luiz Fernando não foi para lá? O PCdoB? Não. O Luiz Fernando tem... Se ele fosse para lá, ele tinha que abrir mão de uma possível candidato. O Luiz Fernando é porque tinha muita simpatia pelo PSDB e pelas pessoas que comandam o partido hoje. É uma questão de relação. Né? Ele se sente muito à vontade aqui dentro do partido, apesar de ter uma boa relação com o governador. Então, eu acho que... E como eu estava dizendo, o momento para o PSDB é muito bom, porque as pessoas estão na rua protestando contra o atual governo e a expectativa é o PSDB, né? O PSDB a nível nacional... Talvez seja o partido mais bem organizado hoje no país. E tem duas características. Primeiro, os governos são aprovados por boa gestão e segundo, por honestidade. Você não vê escândalo, certo, com Fernando Henrique Cardoso. Você não vê escândalo com Aécio Neves, agora foi sabatinado aí nessa campanha. Certo? Foi 8 anos governador de Minas Gerais, Geraldo Alckmin. Enfim, os quadros são de bons nomes, né? E de bons gestores, né? Pessoas íntegras e bons gestores. Então as pessoas estão olhando para o PSDB com um olhar diferente. E o Luiz Fernando é exatamente esse perfil. Então aqui ele se sente muito à vontade e nós vamos começar o debate aqui. Já existem algumas pessoas que estão demonstrando interesse em disputar a prefeitura de São Luís, como, por exemplo, o suplente senador Pinto Itamaraty, como, por exemplo, o deputado Neto Evangelista, que foi candidato a vice na última eleição, e agora, por último, até o Sérgio Frota, né, que foi o segundo mais votado em São Luís, portanto, né, está aí, né, colocando o nome. Nós vamos começar uma discussão. Dentro do partido, tudo é discutido, avaliado e votado, né? Então, não existe nada de cima para baixo. A imprensa levantou o nome de João Castelo. Eu tive com o João Castelo há uns 10 dias em Brasília e perguntei para ele, né, Castelo, tu tens interesse em ser candidato a prefeito de São Luís? Ele disse, não, eu não tenho interesse,
E eu digo, e alguém da família? Ele disse, não, nem eu, nem minha mulher, nem minha filha temos mais interesse. Nós queremos apoiar algum candidato aí que está aí com mais disposição, certo? Que esteja com vontade de enfrentar as urnas. Mas é uma grande liderança. Castelo, ele tem um valor estimado dentro do partido. Ele tem um capitalzinho de volta ainda bom, né? Tem. Castelo, nós temos uma consideração enorme pelo João Castelo, e o partido sempre prestigiou. Castelo foi um dos melhores governadores do Maranhão, né? Fez uma grande administração, resolveu os problemas estruturantes do Maranhão, certo? Como é o caso do Italuz, certo? Fez mais de 2.000 obras, foi senador da República, deputado federal por 3 mandatos, sempre o mais votado, principalmente aqui em São Luís. O partido sempre deu oportunidade, ele foi candidato aqui por 3 vezes a prefeito de São Luís, uma delas se elegeu prefeito. Eu mesmo, Américo, na primeira campanha do Castelo, por uma questão partidária, que eu sou partidário, eu fiquei do lado dele contra o Flávio Dino, né? Porque eu entendia que eu tinha que ficar do lado do partido, né? Então eu sou assim muito partidário. Então ele demonstrou claramente que não tem interesse, mas está disposto a apoiar qualquer um dos membros que tenham que se viabilize. Eles estão se viabilizando aí, e agora entrou o Luiz Fernando, né? Que existe muita gente aí falando o nome dele. Então, pesado e com uma característica interessante. Ele foi um bom gestor em São José de Ribamar, que faz um reflexo aqui. As pessoas hoje analisam que São Luís precisa de um bom gestor, né? Precisa de um gestor que mude a cara de São Luís, né? Então, há uma cobrança, não só pela simpatia, não só pela popularidade, pela eficiência pelo dele, carisma, mas existe uma parte da população que cobra, certo? A eficiência. Um bom gestor. Um bom gestor. Não adianta só carisma, simpatias, né? E na hora que assume, não saber fazer gestão, né? Então existe uma parte da população que já cobra isso nas ruas. O senhor acha que no plano municipal a mudança não aconteceu? Eu acho que o prefeito Edivaldo, ele tem boa vontade, é bem intencionado. Mas o inferno está assim de boa vontade. Mas ele não conseguiu, certo? Realizar o que a população esperava como uma verdadeira mudança. E teve também muita dificuldade, porque não teve, durante esses 2 primeiros anos, um governo parceiro, né? Um governo do Estado ao seu lado, né? E teve também uma campanha publicitária muito forte em cima dele. E ele também nunca tinha sido gestor, né? Então, ele saiu do legislativo para gestor. Então, houve aí, né, muita dificuldade, inclusive de gestão. Mudou aí cerca de 17 secretários em menos de 2 anos para tentar. A gente via que tinha boa vontade para acertar, mas não conseguiu o acerto, porque eram jovens, certo? Mas não tinha experiência de gestão. Como analista político, homem que conhece política como poucos nesse estado, o senhor acha que a, entre aspas, ressurreição do candidato Edivaldo Holanda Filho é difícil? Olha, eu não tenho pesquisa ainda, né? Então nós... Mas o tirocinho do Carlos Brandão, o que ele acha? Eu sou muito cauteloso nesse tirocinho. Você está ficando mais mineiro do que a Aécio. Porque, na realidade, hoje, América, para a gente se posicionar, certo, num estúdio de televisão, certo, ou na rua mesmo, conversando com os amigos, a gente precisa ter um fundamento técnico, né? E a cobrança é maior, né, doutor, atualmente? Então, se a gente se manifesta aqui numa pergunta dessa, é muito complicado se eu não tenho um elemento. Então, hoje, até uma pesquisa quantitativa, ela não é verdadeira. Senhor, desculpa, mas eu não consigo deixar de ser, às vezes, inconveniente. Muito bem, deixemos Edivaldo de Londres. Me diga uma coisa, doutor. O governo praticamente não tem oposição. Tem uma oposição inábil, precipitada, orquestrada de fora. Como é administrar sem oposição? Precisa fazer uma autocrítica diariamente? Olha, na realidade, na Assembleia hoje nós temos a grande maioria, né? Mas todos os governos sempre tiveram a grande maioria na Assembleia. O problema é quem nos faz oposição. Quem nos faz oposição precisa ter credibilidade, né? Se você for ver as pessoas que estão fazendo oposição, aí você vê o histórico, na realidade
estão reclamando porque perderam, certo? Os seus interesses dentro do governo. Certo? Essa é uma grande verdade. Certo? Então, essas pessoas tinham dentro do governo vários interesses, inclusive interesses empresariais, que foram feridos, porque perderam há muitos anos, né? O que a gente tem aí desmontado desses interesses, essas bombas relógio que estavam dentro do governo, isso tem ferido muita gente. E aí vem a reclamação, são empresários fortes que tornam público através da mídia, certo? Tem dinheiro para bancar a imprensa, digamos assim, pagar matéria para que saia nos jornais, enfim. E tem, inclusive, recorrido à justiça, quer dizer, podem contratar bons advogados. Então, é um negócio que é uma transição, viu, Américo? Então, nós temos que se enfrentar com muita coragem, porque nós temos convicção que a gente está fazendo a coisa direita. É ruim quando você não tem moral para fazer isso. Mas atualmente no Brasil parece que quanto mais dinheiro, mais cadeia, né? Porque no governo federal só tem preso gente rica. Porque você vê o seguinte, o caso do Petrolão, são as grandes empresas do Brasil, né? Isso é uma coisa até que... Mas não deixou de espantar o senhor como cidadão, de repente, no Brasil, prisões de homens poderosíssimos? Olha, essas empresas, as grandes empresas todas estavam trabalhando, né, para a Petrobras. E hoje eu vejo isso com uma certa preocupação, porque as grandes obras no Brasil estão paradas, porque elas não estavam só na Petrobras. Elas estavam fazendo obras importantes, como hidrelétricas, transposição do rio Parnaíbas, em todas as obras grandes, inclusive do PAC, estradas, várias Essas empresas estavam envolvidas. As empresas que estão no Petrolão são as empresas que executam, metrô, são as empresas que executam essas obras. Então, na hora que tem esse problema, para tudo, né? Para tudo. Então, o Brasil hoje, ele tem um grande problema, que é a mobilidade urbana, certo? E as pessoas hoje, certo, têm dificuldade, porque não avança na mesma velocidade. Certo? Carro, por exemplo, facilitaram a venda de carro, tiraram o IPI, financiaram o carro até de 70 prestações, mas não fizeram a infraestrutura, não fizeram o metrô, não fizeram transporte de massa. E quem faz isso? Essas grandes empresas. Então, é um problema sério, porque você tem que estancar essa sangria da Petrobras, mas, ao mesmo tempo, a empresa fica toda comprometida juridicamente de realizar as outras obras, que, com certeza, a grande maioria também estão superfaturadas. Guardando as proporções, Brasil-Maranhão, o quadro seria o mesmo encontrado aqui? O senhor responde no próximo bloco.